Bem, gente, no final do ano passado, bem no finalzinho, no início desse ano, eu comecei a ministrar sobre que fé e amor são inseparáveis. Não há como você viver a fé bíblica se você não estiver devidamente firmado no amor do tipo de Deus. Não há como você também viver o amor do tipo de Deus se a tua fé não estiver alicerçada na verdade de Deus, na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo Jesus e na sua obra redentora. Mas agora eu quero mostrar também para você, dando continuidade a esse propósito, a gente sempre fazer essa relação de doutrinas, de ensinamentos bíblicos, sempre, é claro, associado com a fé, porque, gente, olha só, é importante a gente, mais uma vez, falar o que vocês já sabem. A fé na Bíblia não é um dos assuntos da Bíblia. A fé na Bíblia não é uma das doutrinas bíblicas. Na verdade, a fé é o assunto da Bíblia. Tudo que Deus faz em nossas vidas é por causa da fé. Por isso que você é salvo pela fé, por isso que você só pode caminhar com Deus pela fé, por isso que você só pode ser fiel a Ele pela fé, por isso que você só pode viver as promessas dEle pela fé. E a gente sabe que tudo isso é graça de Deus para as nossas vidas. Então, dentro desse aspecto, da fé ser esse fundamento claro de tudo aquilo que a palavra de Deus revela, eu quero mostrar para vocês hoje que fé e santificação também são inseparáveis. Eu vou repetir, fé e santificação são inseparáveis na palavra de Deus. E isso fica muito claro para nós quando a gente vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A palavra do Senhor diz aqui para nós, olha, entretanto, na versão atualizada, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Está falando da igreja do Senhor que se reunia numa cidade chamada Tessalônica, da época de Paulo. E ainda fala, olha, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus, ele vai dizer agora, um motivo pelo qual ele poderia agradecer a Deus por aquela igreja, por aqueles irmãos em Cristo que eram amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha só, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então a gente vê nesse texto aí um claro entrelaçamento entre santificação e vida de fé. Evidentemente que nós somos salvos, nós somos totalmente restaurados, nós nos tornamos uma nova criatura, nós somos radicalmente mudados em nosso homem interior por causa da ação do Espírito de Deus em nós. É o Espírito do Senhor que nos torna uma nova criatura, porque a gente coloca toda a nossa confiança em fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o Espírito de Deus que tem essa função na Trindade Santíssima, de aplicar a obra de Deus através de Jesus nas nossas vidas. Eu vou repetir isso para você. É o Espírito Santo de Deus que tem a função na Trindade Santíssima de aplicar tudo que Deus programou para a sua vida, planejou para a sua vida através de Jesus Cristo. Essa é a função. Porque, gente, é sempre importante também a gente relembrar isso. Seja a criação de todas as coisas, seja a salvação e a consumação e a eternidade, o fato é o seguinte, tudo vem de Deus Pai. Toda vontade, todo plano vem através de Deus Pai. Mas isso só acontece através de Jesus Cristo do Filho. Mas esse plano, através do Filho, é aplicado pelo Espírito Santo de Deus. Na criação é assim, na salvação é assim, na nossa vida diária com Deus é assim, na consumação de todas as coisas também vão ser assim, como também na eternidade. Tudo vem de Deus Pai, através de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus. E evidentemente essa ação santificadora que nos transforma e nos faz pessoas santas em Cristo, em que sentido? Você sabe que vários textos da palavra de Deus nos mostram que nós fomos santificados e por isso nós somos denominados como santos na Bíblia. E esse termo santo fala de pessoas separadas, consagradas para viver para a glória de Deus.
Pessoas que agora têm também um claro foco, têm um propósito final, que é justamente agradar o seu Deus com a sua fé, porque nós fomos separados de tudo aquilo que está contrário à vontade do Senhor, para nós vivermos no centro da vontade dele. Então, santificação em relação a nós é isso. No momento que você se torna uma nova criatura, você se torna alguém consagrado, separado para viver para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando aqui para nós. E olha que ele diz, isso acontece porque vocês, falando para os Tessalonicenses, colocaram a sua fé na verdade, na palavra libertadora de Deus. Então a gente vê que a ação santificadora do Espírito Santo, para nos tornar uma nova criatura e nos santificar plenamente em nosso homem interior, acontece porque nós colocamos a nossa fé no Evangelho libertador, na verdade do Senhor que nos liberta. Mas, gente, esse princípio também está totalmente associado à nossa jornada após essa santificação, que a Bíblia também chama de salvação. Então, depois que você é salvo em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura, você é santificado, agora você vai numa jornada constante de fé, e essa jornada só é possível pela ação santificadora do Espírito Santo. Essa fé na verdade, de você viver a verdade, de você se posicionar pela e através da verdade, só é possível se o Espírito Santo estiver te santificando constantemente. Por isso que na NVI é mostrado assim, olha, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. É o mesmo texto agora na versão NVI. Irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante o quê? A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então escuta isso, da mesma forma que a salvação ela é passado, ela é presente e ela é futura, e se é claro, a salvação está totalmente atrelada à santificação do Espírito de Deus no nosso homem interior, também essa obra santificadora, ela diz respeito ao passado, ou seja, tudo que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás, se torna algo objetivo na minha vida, quando eu coloco a minha fé no que Ele fez e em quem Ele é. Quem está entendendo isso? Nesse momento que você coloca a sua fé em Cristo, na obra dele de 2000 anos atrás, você então recebe essa santificação, essa limpeza, essa purificação, a ponto de Deus te chamar uma nova criatura. Mas essa obra santificadora também é presente. Até o final da sua vida, eu já vou mostrar isso para você, essa obra santificadora está presente na vida daqueles que buscam ao Senhor com todo o seu coração, e ainda mais quando tem a consciência que não há como você ver Deus sem você estar sendo constantemente santificado, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a obra santificadora, ela também é passada, mas também ela é o quê? Presente, ela é diária até o final, mas graças a Deus, gente, que a obra santificadora também é futura. Um dia, nem o seu corpo, nem a sua natureza física, humana, por assim dizer, vai ter nenhuma inclinação pecaminosa, porque o Senhor vai consumar a obra completa na sua vida. Ele começa no seu homem interior, continua na sua alma e vai consumar no seu próprio corpo, porque eu e você vamos receber um corpo glorificado, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo. Está percebendo isso? A obra salvadora, a obra santificadora, ela é a passada, ela é a presente, como também ela é futura. E tudo isso, evidentemente, acontece por causa da nossa fé, na verdade. E quem está aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Quem não está, venha para cá. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, a obra da santificação é aplicada na salvação, aonde? Em nosso homem interior, pelo Espírito Santo, mediante a fé no Evangelho. Isso fica claro no texto e a gente já enfatizou isso. Mas a obra da santificação continua, gente. Em nossa o quê? Em nossa alma. Eu queria parar um pouquinho nisso aqui, ok? Perceba, você é um ser espiritual que possui uma alma e habita num corpo. Então, no momento que você é santificado em seu espírito, definitivamente o seu homem interior foi totalmente santificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas a sua alma, que é a sede da sua vontade, das suas inclinações, dos seus pensamentos, dos seus desejos, ela precisa entrar num processo que a Bíblia chama de santificação.
Se o teu homem interior é totalmente santificado, quando você se torna uma nova criatura, a sua alma, ou seja, a sua vontade, inclinações, desejos, pensamentos, eles entram num processo contínuo de purificação, de libertação, de restauração, à medida que você vai buscando a Deus. Então ele vai te santificando através da fé. Ele vai santificando a sua mentalidade, ele vai libertando a sua mentalidade, ele vai santificando a sua vontade, ele vai purificando as suas inclinações. E evidentemente, conforme você vai sendo santificado na sua alma, na sua mentalidade, vontades, desejos, inclinações, as suas atitudes e comportamentos vão refletir essa santificação contínua na sua alma. Quem está entendendo isso? Então, olha, a obra da santificação continua em nossa alma pelo Espírito Santo através da fé. Que fé é essa? É a fé que vem pela palavra de Deus. E fé, a gente sabe que fala de confiança, fala de certeza, de convicção, de quem Deus é, da obra dele, das promessas dele, das revelações que ele tem para nós. A fé vem pela palavra do Senhor. Então, essa fé recebida, e não só recebida, desenvolvida. A nossa fé pode e deve ser desenvolvida dia após dia. E quanto mais por essa fé recebida, gerada, tendo origem na palavra, e também desenvolvida, amadurecida, mais e mais, com base nela, você vai ver a ação santificadora de Deus na sua vontade, no seu pensamento, nas suas inclinações, na sua mentalidade. Mas essa fé bíblica de confiança em Deus, de descanso em Deus, de certeza em Deus, ela não é só simplesmente algo que você coloca perante Deus, algo passivo de você confiar em quem Ele é, e aí então você simplesmente ficar esperando Ele fazer alguma coisa. Mas na verdade essa fé também fala de algo para ser vivido no seu dia a dia. O justo viverá pela fé. Ou seja, as atitudes, os comportamentos, está falando de vida prática com Deus. Acontece quando essa fé está ativada em você, e evidentemente que essa vivência na fé, ela também vai crescer à medida do desenvolvimento desta mesma fé, conforme você vai recebendo a verdade, você vai crescendo no entendimento, na revelação da verdade, e é claro, também vai praticando essa verdade. Então nós somos daqueles que iniciamos na jornada da fé, mas nós perseveramos, não só para chegar do outro lado, mas para chegar melhores ainda do outro lado, para chegarmos pessoas mais maduras, mais firmes, independente de qualquer situação. Nós sabemos que Deus está conosco, e nós vamos chegar do outro lado, ou seja, nós vamos chegar no propósito final que Deus tem para as nossas vidas, dia após dia, porque a gente entende que fé, ela é recebida, ela é também desenvolvida, mas ela também tem que ser vivida, tem que ser praticada. Então veja, repetindo a frase, a obra da santificação continua em nossa alma pelo Espírito Santo através da fé recebida, desenvolvida e vivida, com base sempre, é claro, na verdade, na palavra de Deus. Por isso que Paulo colocou claramente para nós ali, que essa obra de santificação, ela é aplicada pelo Espírito Santo em nós, mas porque a gente colocou também a nossa fé em Deus, e nós nos posicionamos de uma maneira prática para viver aquilo que a palavra do Senhor mesmo diz. É assim que a santificação, ela se torna um processo na sua vida. E eu vou te mostrar que a santificação não é um processo, não é um processo passivo, mas totalmente ativo da nossa parte também. Eu não falei ativismo, eu falei de ser ativado. Então olha só, santificação é o processo pelo qual aqueles que são declarados justos, ou seja, inocentes, sem pecado algum perante Deus,
Não que essas pessoas, evidentemente, elas não venham mais pecar, não venham mais falhar, mas posicionalmente, nós somos totalmente inocentes diante de Deus. Ele não nos vê mais como pecadores, miseráveis, condenados ao inferno. Ele nos vê agora como filhos, Ele nos vê agora como pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Ele nos vê como pessoas totalmente purificadas em nosso homem interior. E o nosso posicionamento é que justamente nós nos entreguemos à ação do Espírito Santo para que essa purificação, uma vez gerada no nosso homem interior, se torne uma realidade também na nossa alma. Então, a santificação é o processo pelo qual aqueles que são declarados justos vão sendo o que, gente? Transformados. Isso é santificação, gente. É cada um de nós sendo moldados. Cada um de nós sendo totalmente mudados pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, tendo Jesus como a forma. Jesus é essa forma, Jesus é esse padrão. Sempre o Espírito de Deus vai trabalhar por causa da vontade do Pai, para que você seja mais e mais semelhantes a Cristo Jesus, o homem. Então é uma transformação. Santificação é transformação. Santificação também é purificação. Gente, o poder da palavra, eu vou falar isso para você de maneira muito enfática. O poder da palavra é purificador, minha gente. Todos nós somos, infelizmente, influenciados de alguma maneira através daquilo que a gente vê, através daquilo que a gente ouve, através de sentimentos ou emoções, e muitas das vezes ficam determinados detritos, resíduos no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, mas a palavra de Deus nos limpa de tudo isso. Por isso que tem que haver uma decisão constante, definitiva, minha e sua, de sermos sempre purificados pela verdade, porque a palavra que Jesus nos diz, ela sempre vai nos purificar, seja através dos profetas, porque é o Senhor falando conosco, seja Ele mesmo ensinando, mostrando, e os apóstolos, eles registrando isso nos evangelhos, seja Atos, sejam as cartas apostólicas, seja o Apocalipse. Quanto mais, eu disse o Apocalipse. Tem gente que quando vai para o Apocalipse faz um sinal da cruz, você não precisa fazer isso. Quanto mais você meditar em Apocalipse, eu estou falando de maneira constante mesmo, do capítulo 1 até o final, e fazer disso um exercício contínuo ao longo da sua vida, você vai perceber que Apocalipse não é um livro de mistério não revelado, pelo contrário, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, do plano consumador vitorioso de Jesus para a sua igreja. Então, conforme você vai lendo a palavra de Deus nessa dependência constante do Espírito Santo, essa mesma verdade, ela vai te libertando, ela vai te transformando, ela vai te restaurando, ela vai te moldando, ela vai te limpando por dentro. Gente, a palavra de Deus tem esse poder purificador em nossas vidas, e isso é santificação. Santificação é transformação. Santificação é purificação pela ação do Espírito Santo e com base na verdade, com base na palavra de Deus. Mas santificação também é libertação. Infelizmente se associou muito o termo libertação à expulsão de demônios. Não é verdade? Quando as pessoas falam de libertação, falam logo de alguém ser liberto de algum espírito maligno. Mas, gente, olha só. A expulsão de um demônio que está possuindo a alma e o coração de alguém é libertação, mas é o início. Porque quando alguém é liberto de algum demônio e a casa continua vazia, adornada, varrida, continua sem a ação da verdade, sem a ação do Espírito de Deus nessa casa, nessa vida, a Bíblia fala, e Jesus estabelece isso, que esse demônio, quando percebe que essa pessoa, ela não se enche da verdade, ela não se enche da ação da palavra de Deus, esse espírito maligno pode voltar com outros 7 mais poderosos do que ele, e fazer com que o segundo estágio dessa pessoa se torne pior do que o primeiro. Então, alguém é liberto de um espírito maligno, mas essa pessoa agora tem que entrar constantemente no processo contínuo de libertação.
seja até a sua conversão, e após a sua conversão genuína, ela continuar sendo plenamente, constantemente liberta, porque a verdade, ela sempre vai continuar nos libertando dia após dia. Eu vou dizer uma coisa para você, o que eu já falei algumas vezes aqui: todo dia é dia de libertação para aqueles que estão em Cristo. Todo dia tem alguma coisa na sua mente que precisa ser liberta. Inclinações, vontades, desejos. E conforme você vai sendo liberto pela mentalidade divina, pela mentalidade de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus ativada pelo Espírito Santo, mais e mais você vai sendo santificado. Por isso que santificação fala de transformação, fala de purificação, fala de libertação. Seja pela verdade, através do Espírito Santo, no seu compromisso de buscar a Deus, no seu compromisso de se reunir como igreja. Gente, eu entendo que esse momento que nós estamos tendo aqui juntos é um momento de libertação, é um momento de restauração, é um momento de santificação, é um momento de purificação. Nós, em unidade como corpo de Cristo, estamos recebendo a mesma palavra. Então todos nós, segundo a necessidade de cada um, está sendo transformado a imagem de Jesus nessa noite pela verdade, por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Quem está comigo nisso aí? Então, gente, santificação é esse processo contínuo, pelo qual aqueles que uma vez já foram justificados, vão sendo transformados, purificados, libertos para viverem para a glória de Deus. E aqui estão os meios da graça, gente, para que nós sejamos constantemente santificados: a oração, a palavra e o congregar-se como igreja. É esse tripé da graça de Deus que nos mantém firmes nesse processo contínuo, e eu até digo que tem que ser crescente até o final de nossas vidas. São esses meios fundamentais da graça: a oração, que é relacionamento com Deus; a palavra de Deus lida, meditada, estudada e ouvida; como também o se reunir como igreja. Esses três meios da graça do Senhor sempre serão a forma, a maneira divina de te santificar e de tornar você e eu cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Quem pode dizer amém por isso? Bem, gente, Sproul, ele fala isso de maneira muito apropriada. Ele diz em um dos seus livros: a santificação é um processo que dura a vida toda. Até o final da sua e da minha vida, nós vamos ter que ser transformados. Nós vamos ter que ser purificados e libertos até o final de nossas vidas. Esse processo contínuo. Ninguém vai se tornar tão santificado ao ponto de não precisar mais ser. Até o fim, todos nós teremos que estar debaixo da influência do Espírito Santo, por nós, evidentemente, estarmos baseando a nossa fé na verdade, na palavra de Deus. Então, a santificação é um processo de toda a vida, minha gente. A santificação é um processo cooperativo, diz Sproul, em que Deus opera e nós operamos. E esse operar não é um ativismo legalista de que através de alguma coisa eu serei santificado. Porque, na verdade, essa santificação, através de um posicionamento prático nosso, no final das contas, é sempre uma ação da graça. É sempre uma ação do Espírito Santo. Não é por aquilo que você faz, é por um posicionamento seu, por aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Por favor, quem está pegando isso? Você não é santificado por aquilo que você faz. Deus estabeleceu meios da graça para você ser santificado. Mas a base da santificação é a obra redentora de Jesus Cristo. Por isso que é uma cooperação. Por isso que é uma operação conjunta, cooperação, operação conjunta. Ou seja, eu todas as vezes que vou ao Pai, eu não vou ao Pai para ser santificado pelos meus méritos. Eu não vou ao Pai para ser santificado porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu vou à igreja, porque eu leio a Bíblia. Porque isso pode se tornar um legalismo, uma religiosidade. Essas coisas são meios da graça. Quem está pegando isso, hein?
Eu não posso fazer do jejum, eu não posso fazer da oração, eu não posso fazer o do sair da minha casa e vir à igreja de Jesus Cristo, de ler a Bíblia, meditar, como bases para eu ser, ou melhor, eu entender que através desse ativismo eu serei santificado. Mas quando eu entendo que tudo isso é graça de Deus, é meio divino, é através disso que eu sou santificado, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus Cristo fez, você vai percebendo que a santificação não é um peso, não é algo que você tem que fazer debaixo de uma obrigação religiosa, mas é um estilão de vida diário. Por isso que a Bíblia fala sobre piedade. E que infelizmente as pessoas têm uma ideia hoje de piedade é ter pena de alguém. Mas o original do termo piedade é o oposto de impiedade. Impiedade, literalmente alguém que não crê em Deus, alguém que não acredita em Deus. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, com meu coração cheio de zelo pela sua alma e pela sua vida. Tem pessoas que vêm à igreja e continuam ímpias. Porque elas ouvem, elas concordam, mas a vida delas, o dia a dia delas, é como se não houvesse céu. É como se não houvesse inferno. É como se não houvesse Deus. É como se não houvesse mundo espiritual. É como se não houvesse a verdade de fato. A palavra revelada não é para ser somente ouvida e termos um assentimento mental. Na verdade, a palavra revelada é para ser recebida e também para ser vivida em nosso dia a dia. É isso que torna o Evangelho de Jesus Cristo vida para você. Quando a palavra ela é viva a ponto de você vivê-la no seu dia a dia. Quem está pegando isso? Então, perceba, eu não jejuo para ser santificado. Eu não oro propriamente dito, tendo a oração para ser santificado. Eu não venho à igreja para ser santificado. Eu não faço dessas coisas meios legalistas para ser santificado, mas eu me utilizo desses meios da graça de Deus, por aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus, me apoiando na obra redentora de Jesus, para continuamente eu ser santificado. Essa é a linha tênue entre a vida, o cristianismo, vida com Deus e legalismo, porque senão você pode se tornar alguém que lê a Bíblia no seu dia a dia simplesmente achando que uma simples leitura bíblica vai te santificar. O que te santifica é quando você lê essa palavra firmado na obra da graça de Deus através de Jesus Cristo. Porque senão a oração vai se tornar simplesmente declarações que você faz a Deus de maneira morta, sem vida, achando que o simples fato de falar com Deus já vai te santificar, ou vai resolver, ou vai trazer solução. Gente, Deus, Ele na verdade faz tudo com base naquilo que você expressa através do que está no seu coração. Você está pegando isso? Não é só o que você faz por fora, é como você faz por fora. Quando eu oro com base numa motivação interior, de buscar a Deus com todo o meu coração, para depender dEle, porque, gente, o fato é o seguinte, isso é mais totalmente estabelecido na verdade, na palavra de Deus. O fato é que quando eu busco a Deus com base naquilo que está no meu coração, é dessa maneira que eu estou agradando ao Senhor com a minha fé. Não se trata só de fazer, mas como fazer. E como que eu faço? Como eu me relaciono em oração com Deus no meu dia a dia? Sempre firmado na graça, naquilo que Jesus Cristo já fez há 2000 anos atrás. Eu me aproprio dessa verdade e eu me achego ao Pai, não para ser santificado pelos meus méritos, mas para ser santificado pelos méritos de Jesus Cristo, pela justiça de Jesus Cristo. E eu faço desse momento de oração não um meio legalista para ser santificado, para que eu tenha mérito para ser santificado, porque você nunca é santificado pelos seus méritos. Você sempre é santificado pelos méritos de Jesus Cristo. Você sempre é santificado pela obra redentora de Jesus Cristo. Você sempre é santificado pela graça de Deus.
Deus, você só se utiliza dos meios da graça para receber aquilo que você já tem em Cristo Jesus, e dentre tantas promessas maravilhosas, a santificação. Eu quero te dizer que a santificação é uma promessa gloriosa de Deus para a sua igreja, porque quanto mais santificado você está, mais enquadrado você está na vontade dele, e quanto mais enquadrado você está na vontade dele, mais você vive as realidades daquilo que ele tem para a sua vida, em todos os níveis, em todas as áreas da sua vida. Mas quando o seu foco é Deus, a presença dele, mais e mais a ação santificadora dele se torna uma realidade também na sua vida. Está percebendo isso? Quando eu estou enfatizando, eu sei isso pelo Espírito Santo de Deus, para que fique muito claro isso para você. Eu quero voltar ao que eu já falei antes, propositalmente. Quando você sai da sua casa, vem à igreja, isso não pode se tornar para você um meio de mérito pessoal para ser santificado. Quando você sai da sua igreja ou da sua casa para se reunir como igreja do Senhor, você tem que entender que essa reunião é por causa do favor de Deus na minha vida. Eu sou abençoado, eu sou transformado, eu sou tocado, eu sou ministrado, eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu busco a Deus junto com eles, para ser edificado na fé, para crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Mas quando eu vou a Deus, eu não faço dessas coisas meios legalistas para ser santificado, eu faço dessas coisas os meios da graça que Deus estabeleceu para que eu seja santificado. Você está pegando isso, não está? Então seja oração, seja a palavra de Deus, ou seja, se reunir como igreja, e isso não são meios meritórios para receber a santificação. Não é o que você faz. Isso se tornam, sempre vão ser meios da graça para que você seja transformado, purificado e liberto a cada dia. Amém, minha gente? Vocês estão vendo como que a linha é muito tênue? Sem perceber, você pode entrar numa religiosidade, numa prática religiosa sem vida, quando você começa a querer fazer alguma coisa para que Deus opere em você pelos seus méritos. Afinal de contas, eu orei hoje, então me santifica, meu Deus. Afinal de contas, eu li a tua palavra hoje, então cumpre as suas promessas na minha vida. Senhor, eu vim na igreja hoje, domingo à noite, depois de uma semana inteira de dificuldades e de pressões, mas eu estou aqui. Então, Senhor, o Senhor vai me abençoar, porque afinal de contas, eu fiz um sacrifício de ter saído da minha casa. Senhor, eu jejuei ontem, sábado, então o Senhor tem que me abençoar, porque afinal de contas, eu sou merecedor, porque eu jejuei. Minha gente, Deus não trabalha com seus méritos para te abençoar, para cumprir as promessas dele na sua vida, para te santificar. Deus sempre vai trabalhar com a graça dele através de Jesus Cristo. Sim, eu oro, eu leio a palavra, eu me reúno como igreja, eu jejuo, sabendo que na verdade eu faço tudo isso para praticar os meios que Deus estabeleceu por causa da sua graça, para que eu seja constantemente santificado. Então a santificação é um processo, o que, gente? Cooperativo, em que Deus opera e nós também o operamos. Eu não opero através de meios meritórios pessoais. Quem está pegando isso? Por favor, por favor. Mas eu opero fluindo na graça que Deus disponibilizou para mim em Cristo Jesus. E olha, gente, orar é graça. Ter relacionamento vivo com Deus é graça, não é, Wellington? Você ter acesso ao Pai mediante Jesus, isso é graça. Você ler a palavra, escuta, e ter compreensão, iluminação através do Espírito Santo, meu irmão, não é seu mérito não, é graça de Deus. Você sair da sua casa, ter a consciência viva que você necessita congregar-se como igreja. E Deus gera essa consciência em você, e você não faz isso um mérito, mas você faz isso justamente no entendimento que isso é graça, porque Deus gerou essa consciência em você. Eu quero te dizer que isso é favor de Deus, e quanto mais você entende isso, mais você flui na santificação de maneira leve, não debaixo de peso. Amém, minha gente? É isso que Sproul está querendo mostrar para nós, nessas duas declarações. Então, a santificação está totalmente associada às atitudes e comportamentos em nosso dia a dia, com base em nosso quê? Conhecimento de quem Deus é, com base também no conhecimento da obra redentora, não é a graça? Tudo que eu faço é porque eu já conheço que a obra foi consumada em Jesus Cristo. Ainda, e de quem eu sou em Cristo.
quanto mais eu conheço Deus através da revelação da sua palavra, quanto mais eu, na verdade, conheço a obra redentora perfeita de Cristo Jesus, quanto mais eu conheço quem eu sou em Cristo, quanto mais, como consequência disso, eu tenho um relacionamento vivo com o Senhor, e a partir desse relacionamento vivo e esse conhecimento, eu tenho um comprometimento de viver em obediência por gratidão, mais eu viverei a santificação contínua na minha vida. Amém, minha gente? Então deixa eu encerrar, concluir, justamente mostrando o que o apóstolo Pedro nos ensina sobre santificação com base em tudo isso. Eu gostaria muito que isso ficasse aí bem claro na sua mente. Olha só, santificação está totalmente associada às suas atitudes e comportamentos, e os meus também. Eu expresso por fora aquilo que Deus está fazendo por dentro. Está claro isso para você? Com base, é claro, no meu conhecimento de quem Deus é, da obra redentora de Cristo Jesus e de quem nós somos nele, que gera um relacionamento, que deve gerar um relacionamento vivo com o Senhor, e que por consequência traz em mim uma consciência de ter uma aliança, um pacto, um comprometimento de viver em obediência com base em gratidão, não em fazer algo que tem que ser feito, mas fazer algo porque Jesus já fez algo por mim. Aleluia, você está pegando isso tudo, gente? Então vamos lá, eu quero ler algumas passagens de Pedro e encerrar aqui. Como filhos da... Lembra que a gente falou que santificação está relacionado às suas atitudes e comportamentos? Se resume em obediência. E a Bíblia chama a igreja de Jesus Cristo como filhos da obediência. Olha que coisa linda. Você é filho da obediência. Talvez você não esteja entendendo plenamente isso ainda, mas eu quero te dizer que posicionalmente você é filho para obedecer. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. O termo paixões aí são maus desejos, que vem de uma palavra que foi traduzida também para o nosso português como concupiscência, que é a mesma coisa, que fala de desejos desordenados da minha natureza humana. É o que Pedro está falando ali para nós. Então olha só, vocês como filhos da obediência que já são, vocês que foram salvos para obedecer, vocês que foram salvos pela graça e obedecem por causa da obra graciosa de Deus em Cristo, firmado nele, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, antes de receber essa ação santificadora de Deus. Pelo contrário, olha só o que Pedro diz. Segundo é santo aquele. Quem é esse aquele? Deus. Quando você conhece quem é Deus, Deus é um Deus exaltado, minha gente. Ele é separado de toda a criação. A natureza não é minha mãe. Eu não chamo a natureza de minha mãe. Mãe natureza. Não foi ela que me gerou. Deus não é um com a natureza, ou a natureza não é Deus. Na verdade, Deus está acima da criação, da natureza e de todas as coisas. Ele está separado. Ele é um Deus exaltado. Portanto, Pedro vem, toma essa realidade da pessoa de Deus e fala: seja também separado no seu modo, no seu estilo de viver. Em que sentido? Seja separado do pecado, das paixões que estão constantemente oprimindo você para que você viva contrário à vontade do Senhor. Está vendo? Separação. Deus é separado, Ele é exaltado. Então Deus te chama também para a separação e para ser alguém exaltado sobre as pressões pecaminosas, as pressões diabólicas, malignas ou da sua própria carne. E eu vou falar uma coisa para você: se a Bíblia diz que nós podemos viver essa realidade, é porque a gente pode, porque a Bíblia jamais mente, Deus jamais mente. Seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Então, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, olha só, tornai-vos, está vendo? Uma continuidade, está vendo isso, gente? Tornai-vos o quê? Santos. É uma responsabilidade minha com base na graça de Deus, não no legalismo, como a gente já viu. Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, atitudes, comportamentos, você sempre vai expressar por fora o que você já é por dentro.
Você é filho da obediência, você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Se você realmente recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi totalmente santificado. E agora essa santificação ela vai para a sua alma, sua mentalidade, desejos, vontades. E quanto mais você vai sendo purificado, transformado, liberto, mais você expressa por fora aquilo que o Espírito de Deus está fazendo por dentro. O que Ele já fez no seu homem interior e o que Ele continua fazendo na sua alma. Aleluia! Você fica animado com santificação? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Gente, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou totalmente regenerado. Ou seja, eu sou nova criatura. Ou seja, eu fui ressuscitado. Havia só morte no meu homem interior. Uma natureza morta, afastada da vida, afastada de Deus. Agora eu sou um com o Senhor. A vida de Deus está em mim. Eu sou transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque eu coloquei a minha fé na verdade. Eu sou regenerado. Eu sei quem Deus é. Deus é santo. Então eu vou me separar também do pecado. Mas eu também sei quem eu sou. Eu sou transformado para viver para a glória de Deus. É isso que é santificação. Você percebe isso? É isso que Pedro está nos ensinando. 1 Pedro ainda, capítulo 1, versículo 22 e também 23. Tendo purificado a vossa alma. Olha só. É uma operação conjunta com a ação do Espírito Santo. Não com base meritória, mas com base naquilo que Jesus Cristo fez. Tendo purificado a vossa alma pela vossa o quê? Você é purificado à medida que você pratica a verdade do Senhor. Gente, essa coisa linda da ação santificadora de Deus na minha alma e na sua, ela se faz quando você se rende a Deus no seu dia a dia. Quando você busca o Senhor em oração, num relacionamento vivo, querendo ser de fato transformado. Quando você se entrega a Deus, quando você coloca as suas petições perante Ele. Quando você se reúne como igreja, lembra? Eu já falei isso. Mas também há um outro processo que acontece de santificação na sua alma, na sua mente. Quando você começa a praticar aquilo que Deus já te mostrou para você fazer. Deus te santifica no momento que você o busca, que você se rende, que você medita na verdade, que essa palavra entra e te purifica. Mas conforme você vai se posicionando no seu dia a dia, na obediência da prática da verdade, porque o Espírito de Deus vai te ajudar a você viver assim, você vai sendo cada vez mais e mais o quê? Santificado. É isso que Pedro está falando sobre santificação. Eu sei quem Deus é. Eu sei quem eu sou em Cristo. Porque eu tenho que, na verdade, ser purificado também pela minha obediência, totalmente dependente da graça de Deus e da ação do Espírito Santo, pois por que eu tenho que viver essa purificação? Porque eu fui regenerado, minha gente. Eu agora tenho uma nova natureza. Eu não tenho mais, segundo o posicionamento que Deus um dia me deu, segundo quem eu sou em Cristo, eu não tenho mais prazer de viver na prática do pecado. Eu não tenho prazer. Tanto é que quando uma pessoa regenerada peca, ela deve o quê? Se arrepender, porque ela se entristece por aquilo que ela fez que é contrário à vontade do Senhor. Por que isso? Porque essa pessoa entendeu que ela vai sendo purificada à medida que ela vai sendo obediente à verdade. Mas por que isso acontece? Porque a sua natureza interior espiritual mudou pela regeneração. Pedro está nos ensinando o que é santificação. O que é santificação? É você saber quem é Deus. Deus é santo. É você saber agora que você é um justo, um santificado, regenerado. Tem mais, hein? Eu não sou somente nova criatura, transformado, tenho a capacidade agora de obedecer à palavra do Senhor, do poder do Espírito Santo de Deus. Eu sou guardado pelo meu Deus para viver isso. Gente, eu fico tão feliz quando essas realidades, elas brotam da verdade, da palavra do Senhor. E eu sou guardado pelo poder de Deus. Se eu decidir todos os dias me separar daquilo que é contrário à vontade de Deus e na força do Espírito Santo viver na obediência e na prática da palavra de Deus, eu sei que o meu Deus me guardará. O maligno não vai poder me tocar. Eu sei que o Senhor, Ele vai me proteger contra todas as hostes malignas e também pressões e também essa mentalidade mundana para que eu viva aquilo que Deus planejou para mim. Glórias a Deus, porque não é o diabo que planejou a sua vida, não é o mundo que escreveu a sua história. Quem escreveu a sua história foi Deus em Cristo Jesus. E por isso Ele te guardará, mas você tem que entender
que esse guardar de Deus tem que ser uma realidade que você tem que crer e com isso se posicionar. Deus está te guardando todo dia. Deus está te guardando todo dia. Deus está te guardando todo dia para você não só ser protegido contra um mal, não para você ser protegido contra alguma ação diabólica ou maligna ou opressora desse mundo. Ele está te guardando pelo seu poder mediante a fé, para que você viva no centro da vontade dele, de tal maneira que você resista ao diabo. Ele todos os dias vai fugir de você. Porque resistência na Bíblia não é você lutar contra o diabo, é você viver o que Deus falou para você viver. E não tem jeito, o diabo vai ser todos os dias desmascarado, derrotado pelo seu posicionamento de obediência a Deus. E eu quero te dizer que isso é santificação. Aleluia, tenho dito. E finalmente, olha que coisa linda, chegando-vos para ele a pedra que vive. Percebeu? O que é santificação? Fala de atitudes, comportamentos, com base no meu conhecimento de quem Deus é, de quem eu sou. Fala também do meu relacionamento com Ele. Meu irmão, olha só, é muito simples. É muito simples. Olha o que eu vou te mostrar. Rafa, por favor. Você é Jesus hoje. E de fato você é em Cristo. Você... Fica aí, Rafa. Fica aqui, fica aí. Aqui está o pecado. Está vendo? Pecado aqui? Negro. Está vendo? É a escuridão, as trevas, a falta de compreensão, o engano de Satanás. Aqui está você um dia atrelado ao pecado. Você é escravo do pecado. Jesus te libertou com o seu sangue, mas ele te assedia ainda. Ó, pertinho. Mas olha só, quanto mais eu me achego a Jesus no meu dia a dia, ele está lá no trono dele. Ó, Jesus, olha, personificado, aleluia. E eu vou me achegando a Jesus, ele está lá, só esperando. Está até sorrindo para mim, olha que lindo. E eu vou me achegando. Olha como que o pecado está ficando para trás, minha gente. E eu estou me achegando. E eu estou me achegando. E eu estou me achegando. E nesse achegar eu estou adorando a Jesus, eu estou glorificando a Jesus, eu estou amando a Jesus, eu estou me apropriando daquilo que Ele fez por mim, eu estou exaltando as promessas que Ele fez para mim por causa da sua obra, e eu vou cada vez amando a Jesus, eu vou cada vez mais querendo Jesus, e aí então eu me aproximo de Jesus, eu abraço Jesus. E olha, quando isso se torna uma realidade na minha vida diária, não tem como o pecado que tão de perto nos assedia vai ser vencido, porque a minha paixão é Jesus. Perceba, o meu foco não é simplesmente vencer o pecado. Gente, se você está em Cristo, você já foi santificado. Mas quando o teu foco não é simplesmente vencer o pecado, mas é estar com Jesus, mais e mais você vai vencer o pecado. Eu não estou falando que isso é fácil não, tá, gente? Vencer determinadas tentações, pressões, não estou falando que é fácil, eu estou falando que vai ser sempre possível quando você tem um relacionamento, não somente como servo, mas como amigo, como alguém que ama. Eu te amo, Jesus. Eu também te amo, meu filho. É isso, é você beijar Jesus, sabe? É você estar com Jesus no seu dia a dia. Se achegue a Jesus. Quer ser santificado? Se achegue a Ele. Pare de só concordar com isso. Pratique isso. Pare de simplesmente ter um assentimento mental. Vamos ficar de pé. Porque olha só, gente, lembra que eu falei sobre obediência por gratidão? Quem lembra disso? Aqui, olha, ó. Santificação está totalmente associada às atitudes e comprometimentos em nosso dia a dia. Lembra disso? Com base em nosso o quê? Conhecimento de Deus, da obra redentora e de quem somos em Cristo, de um relacionamento com o Senhor e do compromisso de viver em obediência por... Ó, coisa linda agora. Olha só. Sabendo, por que eu obedeço a Deus? Porque eu sei disso. Gente, isso gera em mim um fogo, uma chama de gratidão por obedecer a Deus, em gratidão a Ele, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Tudo isso que eu te falei, melhor, tudo isso que Pedro, pelo Espírito Santo, falou para nós sobre santificação, você obedece, não porque tem que obedecer, você obedece porque o preço foi muito alto para você ser regenerado, santificado, abençoado, e está hoje em total acesso ao trono da graça de Deus. Obedeça por gratidão sempre, e você vai perceber que por conta disso, a santificação não é um processo legalista religioso, mas é um fluir de um se achegar constante a Cristo Jesus. Então eu encerro falando, não há efetivamente manifestação da genuína fé bíblica sem o compromisso de buscar a santificação da dependência do Espírito Santo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver tudo que eu tenho em Cristo Jesus, em todos os níveis da minha vida, espiritual, familiar, ministerial, material, emocional, tudo que Deus conquistou para mim eu quero viver. Mas eu sei que a medida da minha conquista vai ser proporcional à minha santificação, porque santificação é estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é obedecer, é praticar aquilo que Ele diz para você praticar, não na sua força, mas no poder do Espírito Santo, por causa da sua graça. Pai, te louvamos de todo o nosso coração. Que obra é essa? Que amor é esse? Senhor, que revelação linda é essa da tua palavra para nós. Ficamos como Paulo, Senhor, constrangidos diante de tanto amor e de tanta graça e de tanta possibilidade que o Senhor nos concede para vivermos no centro da sua vontade. Se fé, Pai, é praticar o que está escrito, e se santificação fala de atitudes e comportamentos, como desatrelar a fé de santificação? E nós estamos aqui nessa noite mais uma vez, nos rendendo a Ti e entregando os nossos corações, nossos desejos, nossas vontades. Nós também fazemos como Pedro nos ensinou no capítulo 5, versículo 7 da sua epístola, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem, aleluia, porque Ele tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Te exaltamos por isso, te glorificamos por isso. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor. Aleluia.